A nossa palavra está em Lucas capítulo 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Vamos refletir nessa passagem bíblica, vamos meditar nesta palavra. A nossa irmã Ednete Moraes, graça e paz, minha irmã. A nossa irmã Janda, paz do Senhor, graça e paz a todas as irmãs e irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bíblia na mão. Lucas capítulo 23 diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Versículo 3: E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Versículo 4: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Amém? Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Versículo 9: E interrogava-o com muitas palavras, mas ele não lhe respondia nada. E estavam os principais dos sacerdotes e dos escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, versículo 11, e Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Herodes, a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa da de que o acusais acho neste homem. Amém? Esses versículos, essa mensagem, essa palavra para a nossa meditação, para o nosso momento de reflexão. Quero mandar paz para a nossa irmã Iracema Medeiros, irmã Mari, irmã Mari, irmã Elizabeth, irmã Domício, irmã Nilzele. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e beneficiadas por esse vídeo, por esta palavra.
Palavra de Deus que disse o salmista, é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. Palavra de Deus, como disse o profeta Isaías, que não volta para ele vazia. Palavra de Deus, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de falar, não hão de passar. Vamos meditar nesse texto que nós acabamos de ler. O texto que traz para nós um acontecimento na vida de Jesus. Quando Jesus ele foi conduzido, ele foi levado a Pilatos para ser interrogado e, consequentemente, ser julgado, ser morto. O que nós queremos analisar e trazer para cada um de vocês e para nós, para a minha vida e para a sua vida, é o ensino que Jesus ele traz para nós sem palavras. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele ensinou mais com as ações do que com a palavra. O testemunho de Jesus foram mensagens profundas. A conduta de Jesus foram fortes ensino para mim, para você que está tendo acesso a essa mensagem. O ensino na vida diária, o ensino no comportamento que Jesus teve perante as adversidades, perante os problemas, perante as dificuldades da vida. Se nós analisarmos a vida de Jesus, nós vemos que Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo para ser um ser humano, ou se não, o ser humano mais revoltado do mundo. Jesus foi perseguido quando tinha menos de 2 anos de idade. Quando adolescente, com 12 anos, foi esquecido por seus pais. Jesus foi traído por um dos seus seguidores, por Judas. Jesus ele foi negado pelos discípulos. Jesus foi perseguido. Jesus foi, muitas das vezes, ele teve que fugir para não morrer. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de viver. Mesmo assim, você não vê Jesus na Bíblia tendo uma vida oprimida, tendo uma vida cabisbaixa. Não. Você vê em Mateus 26, por exemplo, na ocasião da Páscoa, onde ele anuncia que alguém irá o trair, ele mesmo sabendo que iria morrer, ele mesmo sabendo que iria ser traído poucas horas, mesmo assim, você vê Jesus cantando, louvando, exaltando a Deus. E a mensagem de reflexão que eu quero trazer nesta noite de terça-feira, nesse momento para nós, é mais um exemplo sobre a nossa vida. Observe que Jesus,
ele está sendo acusado. Observe que Jesus, ele está sendo acusado de algo que ele não cometeu. Jesus, ele está sendo acusado de ter feito o que ele não fez. Jesus, ele está sendo acusado de ter feito coisas que ele não fez, de ter dito coisas que ele não disse. Eu lhe pergunto, você já foi acusado, acusada de algo que você não fez? Você já foi acusado, acusada de algo que você não disse? Já disseram que você disse algo que você não disse? Já inventaram, como diz a história, algum boato sobre você? Já inventaram sobre você alguma conversa? Sabe aquela conversa distorcida? Sabe aquela conversa que você diz de uma forma e as pessoas vão e aumentam com a intenção de lhe prejudicar? Você já passou por isto? Ou você está passando por isto? Você está com a sua Bíblia aberta? Abra sua Bíblia em Lucas 23, é o texto que nós estamos lendo. Lucas 23, versículo 2, versículo 1, Lucas 23 e o 1. Olha o texto. E levantando-se toda a multidão deles quem? Do povo. Jesus estava no Sinédrio. Jesus, ele estava em uma audiência. Jesus estava em uma audiência. E nessa audiência, o povo, as testemunhas, se levantaram contra a Jesus. Sabe? E olha o que disseram. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação. Olha, irmãos, olha. Acusaram Jesus de estar ensinando coisas mentirosas. Acusaram Jesus de Jesus ter falado, ensinado coisas que era contra a nação judaica. E não somente isso, este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César. Mas Jesus não proibiu dar o tributo a César. Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus, ele não proibiu dar o tributo a César. Ele ensinou: o que é de César deve ser dado a César, e o que é de Deus deve ser dado a Deus. Pegaram essa palavra de Jesus e inverteram ela. Já aconteceu com você? Alguém já inverteu uma conversa com a intenção de lhe prejudicar? Alguém já inverteu algo sobre
você de forma negativa? Alguém já inventou os boatos? Que boatos inventaram de você? Agora, sabe o que chama a minha atenção? Versículo de número 3. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: Tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: Tu o dizes. Mas eles insistiam cada vez mais dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia. Olha quanta acusação. Passamos por isto. Eu passo por isto. Você passa por isto. Pessoas nos acusando, pessoas nos apontando, pessoas nos caluniando, pessoas nos difamando de coisas que não fizemos, de coisas que não falamos, pessoas que lhe caluniam, pessoas que lhe apontam, pessoas que lhe xingam, pessoas que lhe acusam de coisas que você não fez, de coisas que você não falou. Mas como devemos nos comportar? Vamos aprender com Jesus? Jesus Cristo, ele sabia. Jesus, ele estava ciente. Jesus, ele sempre esteve no controle da situação. Jesus nunca foi controlado pelos problemas. Ele sempre controlou. Ele sempre esteve no comando. Ele sempre foi o autor da sua história. Mas o que nós aprendemos com Jesus aqui é quando nós lemos em Êxodo capítulo 12, o que está acontecendo com Jesus, irmãos? Acontece comigo, acontece com você. Mas o que importa não é o que as pessoas dizem ou deixem de dizer a seu respeito. Não importa o que a opinião. Bob Proctor, em seu livro, em um de seus livros, Você Nasceu Rico, ele disse que a opinião é o produto mais barato que existe. Sempre tem pessoas dispostas para dar opinião. Então você não deve se preocupar com a opinião de A, de B, de C, de D. O que deixem ou deixem de falar, não importa o que as pessoas dizem de você. O que importa é o que você é para você. O que é importante é isso aqui, é a sua consciência. É você ter consciência. O que é que nós aprendemos com Jesus? É que as coisas de fora não podem nos abalar. E só nos abala se nós permitir. Aí sim, se você aceita o que as pessoas falam de você, se você se sente ferida, ferido, magoado, magoada, isto é um sinal de que você está recebendo o que não é para receber. E eu quero falar sobre a arte da permissão. É nós entender que as coisas, elas são como tem que ser.
Jesus, ele sabia. Jesus, em momento algum, ele resiste. Jesus, em momento algum, ele resiste àquela situação. Mas ele simplesmente permite. Ao contrário de nós que reclamamos, ao contrário de nós que murmuramos, qual é a sua adversidade? Qual é o seu problema? Tudo é como tem que ser. Como diz o ditado, aceite, que dói menos. Aceitar não é se conformar. Aceitar não é você estar conformado com a situação. Não é isto. Aceitar é você entender que tudo o que acontece é para um propósito. Aceitar é você compreender que as coisas, elas são do jeito que são. Elas são como é para ser. Amém? Não é resistir. Quando você reclama, quando você murmura, você está resistindo. E tudo aquilo que nós resistimos, persiste. Observe, quando você reclama, quando você murmura, muda alguma coisa? Não muda, não muda. Então Jesus, ele não murmurou, ele não reclamou, ele aceitou. Por que ele aceitou? Porque ele sabia. Ele estava ciente, primeiro, de que aquela situação, ele sabia que ele teria que passar. Deus, o Eterno, já havia predito em Êxodo capítulo 12, por ocasião da Páscoa, Deus mandou pegar um cordeiro novo, sem mácula, sem mancha, sem defeito, para ser sacrificado. Antes do cordeiro ser sacrificado, ele seria examinado pelo pai da família. Então Jesus, o que Jesus está passando nesse exato momento é para o cumprimento da promessa, da palavra de Deus, para que algo melhor chegasse até Jesus. Jesus estava sendo, na verdade, preparado para algo maior. Será que você entende? Será que você consegue compreender que essa situação em que você está a enfrentar nada mais é do que uma preparação para algo maior, para algo melhor para a sua vida? As coisas, os acontecimentos na nossa vida não é bom e nem é mal. As coisas apenas são. Amém? As coisas apenas é. As coisas é. O seu problema, ele apenas é. A sua adversidade apenas é. Tudo apenas é. A interpretação, quem vai dar é você. Amém?
A eletricidade apenas não é boa, não é ruim, vai depender de como você e eu iremos usá-la. Amém? Entendeu? As coisas são como são. Se você está enfrentando, se você está passando por uma adversidade, por uma calúnia, por uma difamação ou qualquer outro problema, entenda, as coisas Provérbio, ou melhor, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, para o benefício daqueles que amam a Deus. Então, a partir de hoje, coloque na sua mente, coloque na sua mentalidade esse seu problema, essa sua adversidade. Ela apenas é a definição, a interpretação. Quem vai dar é você. Agora a pergunta é: que interpretação você está dando para o que você está passando? Qual a interpretação que você está dando para esse momento que você está passando? Qual a interpretação você dá para as pessoas que lhe enganaram, que lhe traíram? Qual a interpretação, como você interpreta as decepções que você teve na vida? Como você vê, como você enxerga as coisas? Apenas como você vê. A interpretação vai definir a sua ação. A interpretação que você vai dar a essa adversidade, a esse momento que você está a enfrentar, a interpretação vai definir a sua ação. Amém? A interpretação que você dá ao que você está enfrentando agora vai definir a sua ação. E a sua ação vai gerar o seu resultado. E o seu resultado é a sua experiência de vida. Olha como é importante você nós saber interpretar. Porque às vezes interpretamos as coisas erradas. Talvez você esteja interpretando uma situação e esteja se vendo como alguém que não tem valor. Mas essa é a sua interpretação. Eu lhe pergunto, essa interpretação é verdadeira ou é falsa? Será que você não tem valor? Será que você é uma pessoa sem valor? Talvez você interprete a situação que você está passando por alguém, como diz, algumas pessoas se julgam besta. Eu sou muito besta. Fulano faz, pinta e borda e não faz nada. É assim que você interpreta? É assim que você se vê? É a sua interpretação que vai definir a sua ação. Porque Jesus, ele não se levantou. Jesus apenas, ele fez o que o que você, o que nós precisamos fazer. Entender que as coisas são como tem que ser. As coisas
Se permita. Se permita. Não resista. Não resista. Porque a adversidade é apenas uma escola. O seu problema, o que você está passando, o que você passou, é apenas uma escola. É apenas aprendizagem. É apenas oportunidade para crescer. E mais que isso também, é preparação. Amém? Preparação para algo maior. Preparação para algo melhor. Olha o que esperava Jesus. Olha o que esperava Jesus. Para Jesus chegar, guarde esta palavra no seu coração. Para Jesus chegar onde ele está hoje, ele teria que passar pelo que ele passou. Eu vou repetir. Para Jesus chegar onde ele está hoje. Sabe? Quando a Bíblia diz que Jesus, ele está, Filipenses 2, versículo 5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em semelhança de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho do céu, da terra e debaixo da terra confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você lembra de Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, e a Bíblia diz que os céus se abriram, e Estevão viu Jesus ao lado direito de Deus, à destra de Deus. Sabe o que isso significa? Não é que Deus não tem lado direito, lado esquerdo. Não. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele estava assentado à destra de Deus, do lado direito de Deus, a Bíblia está nos mostrando que Jesus, ele alcançou posição de honra. Você está entendendo agora? Porque você está passando pelo que você está passando, para você chegar, para você alcançar as mais altas posições, é necessário você passar pelo que você está passando. É necessário. Então, quer um conselho? Não reclame, não murmure, não, apenas reconheça, aceite que as coisas são como tem que ser, que você está sendo preparado. Você crê? Você crê que você está sendo preparado? Você crê que você está sendo preparada para algo maior, para algo melhor? E é necessário você passar por isso. Lembra de José? Olha a história de José. Olha a história de José a partir de Gênesis 37 ao 42. Leia Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50. Leia a história de José. Olhe,
que José ele tinha que passar pelo que ele passou. Ele precisava, isso mesmo, ele precisava passar pelo que ele passou. Lembra de Moisés? Moisés, ele precisava passar 40 anos no deserto. Lembra de Israel? Também passou 40 anos no deserto. Ele precisava. Eu preciso. Você precisa. Para quê? Para a gente crescer. Para que nós venhamos chegar onde temos que chegar. Amém? Então que você se permita. Qual é o seu problema? Não murmure. Entenda, tudo é como tem que ser. Não é, eu não estou falando de comodismo, não. Eu não estou falando em você se conformar. Eu estou falando em conscientização, em você ter consciência de que é necessário que isso aconteça na sua vida. É necessário você passar pelo que está passando. Tudo o que aconteceu na sua vida, volte à sua vida, volte à sua vida, talvez há um mês atrás, há um dia, há horas, volte à sua vida há meses, volte à sua vida há anos atrás, volte à sua vida e olhe cada capítulo das páginas da sua existência e tudo o que aconteceu tinha que acontecer. Não se culpe. Amém? Não se culpe. Você errou? Quem não erra? Você falhou? Quem não falha? Você deu oportunidade a pessoas que não deveriam dar? Faz parte da vida. Faz parte. Devemos olhar para os nossos erros e agradecer, porque eles são os erros que nos ensinam a acertar. São os nossos erros que nos ensinam a ser prudente, a ter mais prudência na vida, a agir com mais sabedoria. Então, olhe para tudo isso e entenda que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Tudo foi como tinha que ser. Olhe para a sua história, olhe para você e agradeça pela pessoa especial que você é. Sabia? Para José, José tinha que passar pelo que passou, porque para ele, eu não sei, irmãos, eu não sei o que Deus tem para você. Para José, olhe, para José, Deus tinha um trono, um país, um povo para governar. O Egito, ele tinha que passar pelo que ele passou. Era a escola dele. O Egito foi a escola de José. O que José passou na casa dele, na família dele, com os irmãos, foi a escola dele. Moisés passou no deserto de Midian 40 anos. Sabia?
Moisés saiu do Egito, ele tinha 40 anos e foi para o deserto de Midian e passou 40 anos no deserto. Quando Moisés sai do deserto para conduzir Israel, quando Moisés sai do Egito para o deserto, ele está com 80 anos de idade. E Moisés morre com 120 anos de idade. Então, irmãos, Moisés também estava sendo o quê? Preparado. Enquanto ele estava lá no deserto de Midian, pastoreando ovelhas, ele estava sendo preparado para conduzir Israel no deserto. E muitos homens, muitas mulheres, Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele estava sendo preparado para algo maior. Ei, você acredita nisto? Você está sendo preparado. A vida, escute isto, a vida, ela está te preparando para algo maior. A vida, ela está te preparando para algo fenomenal nesta terra. A vida, ela está preparando você. Não tem nada fora do lugar. Não tem nada de errado. Está tudo sob controle. Amém? Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça. Tudo está sob controle. Creia nisso. Acredite nisso. Acredite nisso. Tome o exemplo de Jesus. Não deixe. Não permita. Não permita. Não permita que a circunstância, não permita que as acusações, não permita que os acusadores roube a sua essência, roube de você a sua essência, a sua beleza, o seu prazer pela vida, o seu amor pela vida. Seja feliz, seja alegre, viva, exalte a Deus, glorifique a Ele na sua vida, pois algo maravilhoso, algo esplêndido está sendo preparado para você. A vida, ela está te preparando para te entregar algo maravilhoso. Você não está preparado. Você não está preparada. É por isso que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida. Porque não chegou o tempo. Porque não chegou a hora. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Celebre, exalte, glorifique, entenda, compreenda que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo é como tem que ser. Aceite, permita e creia que algo bom, que algo maravilhoso está vindo para a sua vida. Amém? Algo bom está lhe aguardando.
Algo bom está chegando para você. Creia nisso. Tome posse desta palavra. Aqui termina. Aqui eu encerro com a nossa meditação, com o nosso momento de reflexão. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde. Eu quero mandar paz para a irmã Maribel, a irmã Oneide, a irmã Lucenir, a irmã Simone, a irmã Cleane, a irmã Maria Ana, o irmão Danilo, a irmã Rosiane, a irmã Rosana, a irmã Isabel, o irmão Giovanni, a irmã Eliane, Aníbal, a irmã Cida, a irmã Genir, a irmã Cecília, a irmã Leda, a irmã Débora, a irmã Nandinha, a irmã Juraci, a irmã Eliana, a irmã Fé Anobling, a irmã Ana Jeane, a irmã H. Radassa, a nossa irmã Priscila, a irmã Samila, a irmã Válbia, a irmã Dora, a irmã Rosângela, a irmã Inês, a irmã Eliane Reis da Silva, a irmã Cida, a irmã Patrícia, a nossa irmã Elizabeth, a irmã Mari, a irmã Iracema, o irmão Domício, a todos vocês que estiveram conosco, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Até mais. Entendamos, que venhamos entender, que venhamos compreender que as coisas apenas e que algo maravilhoso está sendo preparado para você. Também quero mandar paz para o nosso irmão Daniel Rufino. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.